Oi, gente, voltei com mais um vídeo, todo aqui na temática de Halloween. Olha, porque eu tava tirando umas fotinhas temáticas de Halloween que eu gosto, é uma época que eu amo e eu amo tirar fotos nessa temática. Então eu tava produzindo umas fotinhas bem temática Halloween, olha a minha bolsa. E aí eu resolvi trazer a resenha do livro que eu tinha prometido pra vocês. Vocês votaram no Exorcismo da Minha Melhor Amiga e aqui está a resenha. A Abby e a Gretchen são melhores amigas lá naquela década de 80, naquela época ali, elas são melhores amigas, desde que a Abby fez uma festa de aniversário e ninguém foi pra essa festa, só a Gretchen que apareceu, e desde esse dia elas viraram melhores amigas. O livro tem algumas referências assim a coisas dos anos 80, mas não tantas quanto eu esperava. Tem umas menções de música, tem... A Abby, ela é muito fã do filme E.T., que é aquele filme com o ETzinho. E eu nunca assisti aquele filme, gente, mas é um filme que não tem como você não saber do que se trata, né? É muito conhecido através de todas essas décadas. Enfim, a Abby é muito fã desse filme e a festa de aniversário dela foi no tema do ET. E deixa eu ver, tem umas outras referências assim a coisas dos anos 80 que a festa de aniversário da Abby foi numa pista de patinação, então tem aquela vibe, né, que remete a coisas que as pessoas faziam nos anos 80. Deixa eu ver, elas escutam fitas, então tem umas menções de cantores dessa época, mas o cenário não é tão caracterizado para essa época como eu esperava, né? Eu esperava que fosse falar mais das roupas e tudo mais. O livro vai passando e mostrando momentos da amizade dessas duas que vão durando através dos anos. Elas ficam amigas na infância desde essa festa e a amizade continua e vai continuando através do ensino médio. Elas são realmente muito amigas, de uma ir dormir na casa da outra, e festa de pijama e aquela coisa toda a mais, né? De amizade, de grandes amigas, de best friends. E o que acontece? Quando as duas, já adolescentes, elas têm uma amizade com mais outras duas meninas, que é a Marga. Gente, acho que não vou estar conseguindo terminar esse vídeo, porque o meu cachorro fica gritando ali pra entrar, e se ele entrar eu não consigo gravar, porque eu tô de vestido e ele fica puxando, puxando e puxando. Ele fica atrapalhando. Meu Deus, tá difícil. Então essas meninas que são melhores amigas, as quatro, a Margarete, a Glee, a Abby e a Gretchen, elas vão meio que fazer uma festa do pijama na cabana de uma delas, que é da Margarete, na cabana dos pais. E elas vão fazer essa festa e resolvem tomar banho lá no lago que tem na propriedade. E a Gretchen é a primeira que vai, então, fazer isso, de tomar banho nesse lago, e acontece que ela desaparece. É noite, tá tudo escuro lá, e ela resolve mergulhar nesse lago e ela não volta. Ela simplesmente desaparece e as meninas ficam preocupadas porque tanto ela pode ter se afogado no lago, como também tem a floresta super sinistra do lado e pode ter acontecido alguma coisa. Então elas ficam tentando ver o que foi que aconteceu com a Gretchen, que sumiu, que nadou e sumiu. E a Abby entra na floresta para procurar por ela e procura. Não encontra a Gretchen, mas acontece uma coisa sinistra lá na floresta com a Abby, que ela volta assustada. E não sei se dá pra falar mais coisas sobre isso, porque seria spoiler. Enfim, sei que momentos após essa busca das meninas, elas vão várias vezes tentar encontrar ela na floresta. Não encontram a Gretchen, voltam, ficam preocupadas, e momentos depois disso, quando elas já estão quase querendo ir embora e chamar a polícia e procurar ajuda, a Gretchen volta, só que ela volta diferente, ela volta muito esquisita, ela volta com um olhar perdido e toda suja e sem falar coisa com coisa. E depois dessa noite que a Gretchen ficou perdida e depois retornou, ela começa a ter uns comportamentos muito estranhos, muito perturbadores, com relação à amizade delas com as meninas. Isso vai estragando a amizade delas, acaba que fica só a Abby mais próxima da Gretchen, porque
uns comportamentos dela afastaram as outras duas. E conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais esquisita, falando umas coisas mais estranhas e com uma aparência muito estranha. Ela para de tomar banho, ela para de trocar de roupa e a aparência física dela vai cada vez mais se deteriorando. E também a amizade dela com a Abby vai se deteriorando, porque a Abby tenta várias vezes conversar com ela, tentar entender o que tá acontecendo com ela, e ela não fala coisa com coisa. Desde esse momento que a Gretchen voltou estranha, tudo começa a desandar na vida delas, tanto na vida da Gretchen como na vida da Abby, porque vai afetando a vida da Abby também. Só vocês lendo pra entenderem. E tudo vai desandando para essas meninas. E a Abby então começa a procurar ajuda para Gretchen, porque ela percebe que tem alguma coisa errada com ela e que foi algo que começou a partir daquele momento que ela desapareceu na floresta. Então tem algo errado com a amiga e ela não sabe o que pode ter acontecido, mas ela sabe que foi algo de errado naquela floresta. E ela busca ajuda para Gretchen, então ela encontra um menino que é meio que um exorcista novato e tenta buscar ajuda pra amiga dela. E esse menino, ele é engraçado. Ele e os irmãos dele são engraçados porque... não dá pra dar detalhes, mas eles fazem tipo um show de... Esse menino e os irmãos dele são meio engraçados porque eles fazem um show meio doido de malhação com evangelização, então é uma coisa meio religiosa e eles envolvem coisas com musculação e é uma coisa bem doida. Então, ele não é um terror assim que eu esperava, ele não é tão terror como eu esperava, é mais uma coisa meio sessão da tarde, um terrorzinho sessão da tarde. É facilmente um filme que passaria nesse horário. Então, é aquela coisa de terror adolescente, então tem muito essa fase adolescente, porque elas são adolescentes lidando com um exorcismo, né? Lidando com uma possessão sobrenatural que aconteceu com a amiga. E fala muito mais dessa relação delas, da amizade delas, de como elas começaram a amizade, como foi a amizade delas através dos anos, de como as duas são unidas, como elas se importam uma com a outra. E fala muito dessa fase adolescente, né? Tanto delas como das outras meninas também. E é mais um livro voltado para esse lado, então não desenvolve tanto terror como eu esperava. Eu esperava que fosse um terrorzão, sabe? De arrepiar os cabelos. E não é. Então, talvez por isso, se você for esperando o que eu esperava, a minha expectativa, você vai se decepcionar um pouco, porque fala muito mais da amizade das meninas. Mesmo assim, eu gostei do livro, eu gostei. Ele pode ser um pouquinho arrastado por conta disso, que desenvolve muito mais a questão de amizade do que o terror em si. Mas foi uma boa leitura, gente, é uma leitura que eu indico. Você vai ler um pouco mais devagar, mas eu indico, tá bom? O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. E acho que é só isso, gente. Eu não vou me estender na resenha, porque eu tô gravando esse vídeo num momento meio corrido pra mim. E é só pra eu não faltar com isso, né? Porque eu falei desde o mês passado que eu iria trazer essa resenha pra vocês. Vocês votaram, o livro foi escolhido, eu fiz a leitura. Então, pra não deixar faltando isso, eu tô gravando esse vídeo, mas bem no momento corrido mesmo. É só pra não ficar em falta. Então está aqui O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Eu indico conforme tudo isso que eu mencionei pra vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem curiosidade de ler esse livro, eu indico sim. Pode não ser um terrorzão, como eu mencionei, mas vale a leitura. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo, tá? Beijos e até lá!